Paraíba. Concedo a palavra ao ilustre deputado Mandetta. Deputado Major Fábio se encontra. Major Fábio, solicitações de 25 minutos da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores deputados, deputadas, é um prazer muito grande estar aqui, podendo usufruir desse tempo e falar nesse instante com o país, falar nesse instante com a minha Paraíba, falar nesse instante com todas as unidades da federação. Nós estamos prestes, senhor presidente, brasileiros e brasileiras, a vivenciarmos a Copa dos Sonhos, a Copa do Mundo dos Sonhos dos brasileiros. Verdadeiramente, esta não é a Copa dos Sonhos dos brasileiros. A Copa dos Sonhos dos brasileiros precisava estar acontecendo no país dos sonhos dos brasileiros. A Copa dos Sonhos dos brasileiros precisava estar acontecendo no país que os brasileiros sonham. Num país onde os serviços públicos de qualidade pudessem estar sendo realizados. Num país onde a carga tributária não fosse tão grande, mas que também essa carga tributária pudesse estar sendo devolvida aos brasileiros em forma de serviços públicos de qualidade. Como os brasileiros queriam nesse instante que nós estivéssemos à véspera de realizarmos a Copa dos Sonhos. Eu tenho uma filha adolescente, ela está vibrando com a Copa do Mundo. Ela me pediu para comprar uma camisa do Brasil com o nome do zagueiro Davi Luiz. Mas eu tenho certeza que ela é uma adolescente muito inteligente. Ela sabe que essa não é a Copa dos Sonhos dos brasileiros. Ela sabe que tem muitas crianças no Brasil que não tem escola de qualidade. Ela sabe que tem muita criança que sonha em ser jogador de futebol no Brasil, porque não pode praticar outro esporte. Porque nos locais mais pobres não tem quadra de tênis, não tem parque aquático, não tem outro esporte que a criança possa praticar, então ela é obrigada a praticar futebol. Mesmo que ela saiba que a vocação dela não é jogar futebol, mas ela é obrigada nesse país, é obrigada a jogar futebol, porque nós não temos uma prática desportiva voltada para a criança. Ah, como nós queríamos estar vivendo agora a Copa do Sonho dos brasileiros, onde os estádios de futebol, as arenas, pudessem ter sido construídas da forma mais transparente. Como nós gostaríamos de estar vivendo a Copa do Sonho dos brasileiros, onde nós pudéssemos estar dizendo aqui, presidente, que as arenas brasileiras foram construídas da forma mais honesta possível. Ah, como gostaríamos de estar aqui, olhando para as nossas crianças e dizer para elas que depois da Copa, elas vão continuar tendo educação de qualidade, saúde pública de qualidade. Ontem mesmo, senhor presidente, eu estava na Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, acompanhando um soldado da polícia que tem uma filha que vai completar 5 anos e que precisa fazer uma cirurgia, porque até agora, nesse país que gastou bilhões com construções de arena, ele deseja fazer uma cirurgia para que a filha dele, senhor presidente, possa escutar a palavra pai, e escutando a palavra pai, ela possa chegar e dizer pai, porque ela vai completar 5 anos,
e ela não pôde ainda escutar uma palavra, porque na Paraíba nós não temos sequer uma UTI móvel infantil para atender uma criança na rede pública. Essa certamente não é a Copa dos Sonhos dos brasileiros. Nós queríamos estar mostrando para o mundo que os nossos policiais são os mais preparados, que os nossos enfermeiros são os mais preparados, os mais bem pagos. Mas infelizmente está emperrado nesta casa. Já passaram 3 presidentes aqui. Está emperrado nesta casa a votação do piso nacional dos policiais. Eu tenho muita vergonha. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro e nunca terei. Os meus filhos nunca terão vergonha de serem brasileiros. Os brasileiros nunca terão vergonha de serem brasileiros. Mas eu tenho vergonha de ver os policiais militares e policiais civis e bombeiros do meu país mendigarem o desejo e o sentimento de ver esta casa votando o seu piso nacional. Qual a explicação que eu darei aos meus companheiros de farda? O que é que eu vou dizer para eles se esta casa votou por unanimidade o piso nacional em primeiro turno da PEC 300? O que direi para eles? Eu manterei a minha postura. Direi para eles que não serei mais candidato a deputado federal. Direi para eles que não voltarei mais para esta casa, porque andei o Brasil todo lutando pelo piso nacional dos policiais e bombeiros. Mas infelizmente, esta casa votou o primeiro turno. E até agora, não nos deu motivo para não ter votado o segundo turno da PEC 300. Queria que os estrangeiros chegassem a esse país e pudessem ver aqui, pudessem andar com segurança pelas ruas, pudessem ler os jornais e não ouvir dizer que no país que está realizando esta Copa possa estar vendo tanta violência, violência nas ruas do Brasil, em todas as cidades do Brasil, em todas as cidades e municípios do país. Há implosões de agências bancárias. Quantos milhões já foram tirados dos bancos? E esse dinheiro, certamente, esse dinheiro não é empregado na educação, na saúde, na segurança, porque é retirado, é saqueado por ladrões, por bandidos. O sonho dos brasileiros era ter uma Copa dos Sonhos num país onde nós pudéssemos dizer que o nosso Congresso Nacional, que os nossos políticos, todos têm compromisso com a honestidade. Talvez com algumas falhas, mas que todos pudessem acordar dizendo: eu vou ser mais honesto. Vossa Excelência permite, Major Fábio. Concedo uma parte, Vossa Excelência. Vossa Excelência, no pronunciamento que faz, com aquela contundência verbalizada que caracteriza exatamente a sua eloquência, Vossa Excelência aborda dois itens fundamentais, a carência de recursos para a saúde e para a educação. E quando esses recursos chegam, eles não são aplicados adequadamente, como Vossa Excelência preconiza. Quer dizer, é preciso que nós promovamos uma correção dessa aplicação inadequada desses recursos, porque Vossa Excelência consigna nas suas dotações, eu também nas minhas dotações, verbas destinadas à saúde e à educação. E aí nós ficamos mesmo com orçamento impositivo, nós ficamos sem receber esses recursos em função de dificuldades, de obstáculos burocráticos que se criam para a liberação desses recursos, que Vossa Excelência, eu e todos os outros 513 parlamentares, 511 parlamentares, nós aplicamos esses recursos. Agora, precisa haver uma aplicação adequada, rigorosa, para que esses benefícios cheguem à população ao conhecimento e, naturalmente, atendendo aos reclamos das populações do Estado de Vossa Excelência, enfim, de outras unidades da Federação Brasileira. Cumprimento a Vossa Excelência pela incisividade que Vossa Excelência empresta a essa reclamação justa e procedente da aplicação correta dos recursos de educação e saúde. Cumprimento a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides, pelos elogios, mas também fico muito feliz porque esses elogios vêm de alguém que eu admiro e que eu tenho como referência também nesta casa.
eu gostaria de continuar a nossa fala dizendo da necessidade desse país olhar para suas crianças, olhar para o seu povo verdadeiramente. Nós não podemos aceitar, falava nesse instante o deputado Mauro Benevides. Quando cheguei nesta casa, coloquei uma emenda para a compra de um helicóptero para uma unidade da federação, para o estado da Paraíba. Quando cheguei nesta casa, eu não consegui entender como uma unidade da federação brasileira não consegue ter sequer um helicóptero, uma aeronave, para fazer socorro de emergência, de urgência, para fiscalizar as suas fronteiras, para combater o tráfico de drogas, para combater o tráfico de armas ilegais, e coloquei uma emenda. Mas eu percebi que as emendas de bancada são mais difíceis de serem liberadas. Então nós pegamos as nossas emendas individuais e fizemos uma emenda de 8 milhões para comprarmos um helicóptero, para que a Polícia Militar da Paraíba, para que os policiais da Paraíba pudessem ter um helicóptero e acabar com a vergonha de que é ver os bandidos entrarem nos municípios do interior, implodirem agências bancárias e saírem em caminhoneta e deixarem as pessoas, os cidadãos daquela comunidade, daquela cidade, indignados. Porque não basta muito para a gente ficar indignado. Só precisa levarem a nossa carteira. Só precisa a gente sentir na pele um pouco da violência e da desordem que está vivendo os cidadãos brasileiros, para que a gente possa também ficar indignado. E diante dessa indignação do povo da Paraíba, que sequer tem um helicóptero, tinha um helicóptero emprestado, mas que foi levado por um estado e nunca mais voltou. E parece que a Paraíba, na hora do período eleitoral, as pessoas lembram que a Paraíba existe. Lembram que alguns estados da federação existem, e a Paraíba sequer, hoje ainda, não tem um helicóptero, porque a nossa emenda individual que colocamos, o meu governador, o governador do meu estado, não teve força suficiente, a nossa presidenta não teve sensibilidade suficiente, o governo não teve sensibilidade suficiente para liberar uma emenda individual para a compra de um helicóptero, o único helicóptero que a Paraíba, que a polícia da Paraíba ia ter. Mas infelizmente nós não conseguimos esse helicóptero. E a violência na Paraíba, pasmem senhores e senhoras, João Pessoa é a terceira capital mais violenta do Brasil. João Pessoa é a 9ª cidade mais violenta do mundo. João Pessoa é linda, João Pessoa é maravilhosa. Quem vai em João Pessoa quer voltar novamente. Mas infelizmente, João Pessoa hoje é a terceira capital mais violenta do Brasil e a 9ª cidade mais violenta do mundo. Infelizmente, nós não queríamos que na Copa, no país que está acontecendo, a Copa que nós já colocamos que não é a Copa dos sonhos dos brasileiros. A Copa dos sonhos dos brasileiros, talvez, nós gostaríamos muito de torcer pelo Brasil, de vê-lo campeão, mas a Copa dos sonhos dos brasileiros não precisava, talvez, que o Brasil viesse a ser campeão. A Copa dos sonhos dos brasileiros precisava que quando a Copa terminasse, a gente pudesse saber que as crianças brasileiras frequentam a escola, que as crianças brasileiras têm fardamento escolar, que as crianças brasileiras têm tecnologia nas escolas, que as crianças brasileiras têm professores bem preparados e bem pagos e motivados. Esta talvez, ou com certeza, é a Copa dos sonhos dos brasileiros. Era poder mostrar para os estrangeiros que nesse país tem segurança, tem educação, e principalmente a gente pudesse dizer para os estrangeiros que nesse país tem corrupção, mas é pouca corrupção. Eu acho que esse é o sonho de todo brasileiro.
este é o sonho de todas as crianças, esse é o sonho de todos os adolescentes. Eles pudessem bater no peito e dizer: meu pai não é ladrão. Eu acho que ninguém sonha ter um pai ladrão. Eu acho que eu nunca vi dizer que uma criança sonhou em ter um pai que usa o dinheiro que não é seu. Eu acho que o sonho de todos, assim como das crianças, o sonho de todos os brasileiros é serem honestos. Eu acho que esse é o sonho dos brasileiros. É viver num país honesto, onde as pessoas respeitem o próximo, onde o dinheiro da saúde vá para a saúde, o dinheiro da educação vá para a educação, o dinheiro da segurança vá para a segurança. Eu acho que esse é o sonho dos brasileiros. Eu acho que os brasileiros sonham todos os dias. Eu acho que os brasileiros vão terminar essa Copa e vão ver que as coisas ficaram até mais complicadas. Porque talvez depois dessa Copa, a gente tenha que abrir a CPI das arenas, a CPI dos campos de futebol. Talvez esta casa, depois da Copa, fique somente com a herança de criar uma nova CPI para investigar o que foi que houve de desvio nesse país, que passou 7 anos se preparando, e aqui não falta pessoas inteligentes. O Brasil não falta engenheiros competentes, profissionais competentes. Talvez no Brasil se falte um pouco de vergonha, mas de pessoas competentes, eu tenho certeza que no Brasil não falta. De pessoas corajosas, de pessoas que amam essa nação, não faltam. Não faltam pessoas que amam esta nação. E que apesar dos pesares, eu olho para minha filha, faço esse discurso em homenagem a ela. Olho para ela e quando ela vê as pessoas indo para as ruas, ela sabe. Ela por conviver comigo, esse pouco tempo que estive aqui, ela compreende a política. Ela sabe que as pessoas que estão nos manifestos, elas estão ali porque estão precisando de serviços de qualidade. É muito difícil você chegar com a filha no hospital, você chegar com seu pai no hospital e ter que ficar numa maca, e às vezes numa cadeira sentado, e às vezes não tem médico, e às vezes não tem equipamentos, e às vezes não tem remédio. É muito difícil. Isso nos traz indignação. É muito difícil, enquanto está se lutando para se melhorar o teto de algumas categorias, os policiais não terem nenhum piso. É muito difícil aceitar que uma presidenta da República tenha colocado no seu programa de governo a criação do piso nacional para os policiais e bombeiros. É muito difícil ver uma candidata registrar no TRE a criação do piso. E cadê o piso? Cadê o piso dos policiais? Cadê o piso dos bombeiros? Cadê a discussão do assunto? É muito difícil. E essas pessoas vão para as ruas, vão se manifestar, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro não gostaria. Gostaria sim que as pessoas estivessem indo para as ruas comemorar a seleção brasileira, que tem jogadores que ganham muito bem, mas comemorar também a vida das nossas crianças, comemorar o dia a dia do cidadão, comemorar o atendimento nos hospitais públicos. Quero conceder uma parte ao nobre deputado Domingos. Deputado Major Fábio, obrigado pela parte, parabenizo Vossa Excelência pela abordagem do tema, e acho que Vossa Excelência tem razão. O nosso país melhorou nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, há melhoras. Mas engana-se aqueles que acham que porque a gente tem bons aeroportos, boas ferrovias, boas rodovias, portos, que nosso país esteja uma maravilha. Nosso país ainda tem muita injustiça. E Vossa Excelência toca em 2 pontos. Primeiro, a situação de guerra, que são os hospitais de urgência e emergência. Quem não conheceu um campo de concentração nazista, visite um hospital de urgência e emergência. E eu visitei vários. A segunda é a segurança pública, que todos nós falamos que a criminalidade já venceu o aparelho estatal, mas na hora de se dar condições para as forças públicas terem condições humanas e materiais de nos guarnecer, nós negamos. Vossa Excelência tem razão de criticar a presidenta Dilma, tem que estender a crítica aos governadores de estado que são contra o piso,
mas vamos botar cangalha no Congresso Nacional e nesta Câmara. Porque nós votamos aqui em primeiro turno a PEC 300, depois botaram 200 ganchos nessa PEC e não tem quem desenganche. Portanto, vamos botar cangalha nesse Congresso. E é bom que todos os policiais militares, corpo de bombeiro, policial civil, agente penitenciário, cobre dos deputados federais agora nesta eleição. Quem se omitiu e quem negou aos policiais civis e policiais militares e corpo de bombeiro um pouco de condições para que eles possam cumprir sua missão, que é de nos dar segurança. Obrigado e parabéns. Muito obrigado, nobre deputado Domingos Dutra. Continuando a nossa fala, eu gostaria de dizer que nós estamos prestes a uma eleição novamente no nosso país. Certamente eu não serei mais candidato a deputado federal. Estou colocando o meu nome na Paraíba para ser como pré-candidato a governador. Como nos outros pleitos eleitorais, nunca praticamente apareci em pesquisa. Não tenho estrutura para fazer campanha para governador. Nunca recebi uma doação sequer. E dessa vez não vai ser diferente. Serei candidato a governador do meu estado. Nas pesquisas, em algumas, apareço com 2. Essas não foram divulgadas. Em outras pesquisas, apareço com 0,3%. Apareço com 0 e alguma coisa. Mas, para mim, não me interessa só a vitória. Para mim, me interessa andar de cabeça erguida. Poder olhar para os meus filhos e dizer: seu pai teve um sonho e foi atrás desse sonho. Para mim, o que interessa é olhar para a juventude e dizer: jovens, venham ocupar as cadeiras do Congresso. Venham ocupar as cadeiras do Congresso e, da mesma forma que vocês saíram como leões nas passeatas em 2013, vão para as urnas também com essa mesma vontade. Vão para as urnas também da mesma forma, com a mesma coragem de leão. Vão para as urnas e elejam seus pares. Elejam os homens humildes, elejam as mulheres humildes desse país. Elejam sim alguns deputados que lhe orgulham por ser seus representantes, mas sejam leões. Eu agradeço, senhor presidente, pela oportunidade que tenho em expressar aqui as palavras que saem do meu coração. E às vezes, quando a gente fala com o coração, critiquei a presidenta Dilma, mas eu torço pelo país, torço por ela, torço que o país dê certo. Cobro a PEC 300, cobro o piso nacional, porque foi promessa de campanha. Eu sou soldado, nunca deixei de ser soldado. Eu sou um soldado que recebia ordens, sim e não. E eu não entendo quando como alguém coloca num programa de governo, uma categoria toda acredita e você sequer discute. Você sequer depois chama essa categoria para dizer: eu me enganei. Eu achava que eu tinha condições de proporcionar a vocês um piso nacional. Sequer nós não recebemos essa fala da presidenta. E eu gostaria muito de ter pelo menos conversado com o ministro da Justiça, para dizer: ministro, já que eu não posso conversar com a presidenta, já que eu não posso ter um tempo para conversar com a presidenta da República, eu quero que o senhor transmita à presidenta da República, com muito respeito, diga para ela que tem uma categoria que é politizada, que lê o seu programa de governo e que espera uma fala dela, dizendo: eu me enganei, eu achava que podia, mas não podia. E nós sabemos que pode, nós sabemos que o nosso país é rico, nós sabemos que o nosso país tem condições de ajudar os estados, de subsidiar os estados e pagar o piso nacional dos policiais e bombeiros. Saio daqui, talvez um pouco frustrado, por não ter visto a PEC 300 sendo aprovada nesta casa. Mas saio daqui com o sentimento, com a consciência de dever cumprido, de cabeça erguida,
podendo chegar em casa e abraçar os meus filhos, abraçar minha esposa e dizer: cumpri a minha missão, saí lá de Abreu e Lima, fui para outro estado e fui deputado federal, deputado Inocêncio Oliveira, que muitas vezes o meu pai, ainda criança, dizia: vou votar no deputado Inocêncio. E quando eu cheguei nesta casa, foi a primeira coisa que falei para Vossa Excelência. Tive o prazer de ver meu pai votando em Vossa Excelência. E tive o prazer de ser camarada de Vossa Excelência nesta casa. Muito obrigado, senhor. Questão de ordem, senhor presidente, artigo 95.